Boa tarde, gente! Como vocês estão? Boa tarde. Boa tarde, Luiz! Boa tarde, professor doutor Elisandro, tudo bem? E aí, galerinha, como que vocês estão? Em pleno feriado, né? Já estão descansando. Hoje nós vamos falar, primeiro, que é a Semana do Meio Ambiente, né? Vamos imaginar assim, o lugar onde nós estamos, como nós estamos. Então, definir meio ambiente, às vezes é complicado, mas definir ambiente, aonde você está, aonde você cuida, aonde você mora, do que depende tudo, é importante. Então, esse evento, ele vem esta semana com duas palestras. Esta de hoje e a do dia 6, que é para coroar a Semana do Meio Ambiente. Vocês estiveram com a gente desde o começo. O objetivo nosso, o objetivo da comissão organizadora, né, é justamente promover este conhecimento, promover o conhecimento do meio ambiente e da biodiversidade. E que todos façamos parte, né, de uma terra, de um planeta, de um país, de uma Amazônia, de uma alta floresta e todos os municípios que estão assistindo, dos seus ambientes e que possamos cuidar dele. E até mesmo da nossa casa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em destinação de lixo, quando a gente fala em economia de água, economia de luz, nós já estamos ajudando o ambiente, a gente já está ajudando o meio ambiente. É bom estar aqui conversando com vocês hoje, porque é justamente isso que a universidade, o NEMAT, Universidade do Estado de Mato Grosso, tem que fazer. Conversar com todos, mostrar que existe uma linha chamada ciência cidadã, aquela que pode ser alcançada por todos. E que todos, é claro, podem ser pesquisadores, produzir conhecimento lá na sua escola de ensino fundamental, na sua escola de ensino médio, os alunos, os professores, e dentro da universidade, dentro das empresas e dentro das parcerias. Nós, da Semana do Meio Ambiente e Biodiversidade, eu faço parte, porque eu, professora Solange Arrolho, tento fazer parte de todo esse ambiente há anos. Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho mais com vocês lá do Cristalino, falar sobre um grupo de organismos que muitas vezes a gente passa despercebido, né? Ou então vamos falar assim, nossa, quem assistiu os Smurfs quando era pequeno, né? As casinhas dos Smurfs. Hoje a palestra vem com o título Funga do Cristalino, lá do Parque Estadual. Vamos falar sobre cogumelos? Quem vai falar com a gente é o doutor Elisandro Ricardo Dessler dos Santos. Ele é biólogo, mestre em biologia vegetal e, gente, desde 2010, doutor em biologia de fungos pela UFPE. Mas ele ainda tem o pós-doutorado e é super especialista em microbiologia e trabalha hoje, né, inclusive no mestrado e doutorado, na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí ele falou para a gente que lá está fresquinho, diferente do calor aqui do Mato Grosso, aonde o nosso querido aluno da biologia, o Luiz Fernandes Catola, também vai falar, quer dizer, vai fazer um bate-bola entre o doutor Elisandro e o nosso futuro biólogo, Luiz Fernando. Gente, é um prazer imenso ter vocês aqui, mostrando para os nossos que estão assistindo, mostrando para quem vai assistir, porque vai ficar disponível lá no YouTube, tá?
sobre o conhecimento de vocês. E desses organismos tão especiais, porque sem eles a gente não teria uma série de processos. Muito obrigado a todos que estão assistindo, né? Muito obrigado à professora Liliane, que deu toda a ideia para que esse evento ocorresse, né? E principalmente, né, a quem hoje vai falar um pouco para a gente. A palavra é de vocês. Muito obrigada. Depois a gente vai continuar conversando. Coloquem as suas perguntas lá no chat do YouTube, que a gente depois vai fazer para os nossos palestrantes. Obrigada. Por enquanto. Obrigado. Luiz. Bom, gente, primeiro de tudo é uma satisfação gigantesca estar com vocês hoje aqui, comemorando essa semana tão importante, né, o meio ambiente e a biodiversidade. Esse é um tema de extrema relevância, algo que o nosso país precisa assumir de uma vez por todas, que é de onde a gente tira a nossa riqueza, é de onde a gente tira nosso sustento, a nossa qualidade de vida, é de onde a gente tira os remédios, é de onde a gente tira a nossa vida, né, do meio ambiente, da biodiversidade. Então, eu chego até a ficar arrepiado só de falar isso para vocês, porque é algo que a gente dá pouco valor no nosso país, mas que nós deveríamos valorizar muito, porque a gente ainda tem uma grande biodiversidade no nosso país para ser documentada, muitas espécies que a gente nem conhece ainda, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre elas hoje, né, Luiz? Por favor. Pois é. Boa tarde, todo mundo de novo. Então, gente, a gente vai começar falando sobre cogumelos com vocês. Vamos dar uma introduzida nos cogumelos, falar um pouco sobre as funções ecológicas dele, qual o papel que os cogumelos desempenham dentro do meio ambiente em que a gente faz parte, quais as funções que eles desempenham que auxiliam na nossa sobrevivência, na produção de medicamentos, na produção de alimentos, inclusive, e até a produção de materiais biodegradáveis para a substituição do plástico. Já pode colocar a apresentação. Bom, vamos lá. Funga do cristalino. Vamos falar sobre cogumelos. Quem já me conhece há um tempo aqui na faculdade já sabe que eu sou o Luiz dos Fungos. A maioria, todo mundo me conhece como Luiz dos Fungos, porque eu comecei a trabalhar no projeto Microbio, na prática, em 2018, com a professora Marlúcia, a professora Laís, a professora Muriel, e entre outros professores e outros alunos da graduação de Biologia. E foi aí que eu descobri que eu gostava mesmo, era de trabalhar com fungo, e então essa era a área que eu gostaria de seguir, a área da micologia. O cientista que trabalha com fungos, ele é um micólogo. E então eu tive a oportunidade de ir para o Cristalino, onde é desenvolvido um projeto relacionado aos fungos, e lá eu pude ter contato com pesquisadores que já trabalhavam há muito mais tempo do que eu nessa área, e que eu pude ampliar muito mais a minha visão sobre qual a importância desses organismos nos ecossistemas em que eles habitam. Vamos lá falar, então, sobre o Parque Estadual do Cristalino um pouquinho. Eu trouxe aqui para vocês uma produção audiovisual que foi sobre orientação da professora Liliane e da professora Solange Arrolho, durante uma disciplina de ecologia, alguns semestres atrás, em que a gente fez um pequeno vídeo falando um pouco sobre a biodiversidade do cristalino e como que essa biodiversidade está sendo atingida pelo agronegócio predatório e por toda a ação humana que acaba entrando de uma forma agressiva demais com o meio ambiente, de uma forma não sustentável, que ele não vá se recuperar o suficiente para que as gerações futuras tenham ainda essa exuberante biodiversidade que a gente tem, que eles ainda tenham recursos naturais. Então, quando a gente causa os impactos ecológicos que o ser humano vem causando, eles podem atingir severamente as gerações futuras. Isso é uma coisa séria de se dizer, mas é uma realidade que já vem sendo observada com vários trabalhos de ecologia e
a gente vai mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre a área de preservação do Parque Estadual do Cristalino, sobre a narração da nossa amiga Flávia Anastácio, minha colega de turma aí nesse trabalho. O Parque Estadual do Cristalino está localizado no extremo norte do estado de Mato Grosso, nos municípios de Alta Floresta e Novo Mundo. Nele se encontra uma das mais importantes áreas de conservação da Amazônia brasileira. Foi criado com o intuito da conservação da biodiversidade do bioma da Amazônia e para o desenvolvimento do ecoturismo. O termo região do Cristalino é usualmente utilizado para referir-se à porção mato-grossense da bacia do Rio Cristalino, um afluente do Rio Telespires que nasce na Serra do Cachimbo, no sul do estado do Pará, incluindo também parte da bacia do Rio Iandu, outro afluente do Rio Telespires. Bom, agora que a gente já teve essa prévia sobre as características, algumas características do Parque Estadual, mais para frente a gente também fala sobre a caracterização vegetal da área, como são formados os diferentes nichos dentro desse grande ecossistema da floresta amazônica, mas a gente tem muitos ambientes específicos dentro desse ambiente, porque a nossa biodiversidade de plantas é imensa. E quem que vai fazer a decomposição das folhas e dos troncos e das frutas e de animais mortos e de toda a matéria orgânica que está ali no chão da floresta? Ela vai ser decomposta pelos fungos. Só que os fungos, eles sempre passam um pouco despercebidos, um pouco negligenciados às vezes, muita gente nunca teve contato, e tem um termo que ele foi instituído há pouco tempo, o termo funga, a fauna, a flora e a funga. Ele foi proposto em 2018, e um dos autores desse trabalho é o professor Elisandro, um dos coautores desse trabalho. Parabéns, professor, por ter ajudado, colaborado a aumentar mais a visibilidade dos fungos na nossa sociedade, que o Brasil ainda é um país que a gente chama de país micofóbico. As pessoas não têm muito o costume de estar manipulando fungos, estar falando sobre eles, estar incluindo eles no nosso cardápio, mas já a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E eu coloquei um meme aqui. As pessoas dando os créditos às plantas e aos animais, e os fungos lá atrás, só olhando. Os fungos fazendo tudo. Fungos literalmente inaugurando a vida no planeta Terra e continuam ali de lado. Mas por que isso? Porque as plantas e os animais, eles já vêm sendo, dentro das culturas que mais tiveram destaque, as populações humanas que mais influenciaram na nossa cultura moderna, a chegar onde chegou, essas culturas, às vezes, algumas deixaram passar um pouco de lado os fungos, muitas culturas ancestrais têm fungos na sua cultura, tanto como alimento, quanto em rituais religiosos, e os fungos, eles também têm um papel ecossistêmico fantástico, porque eles trabalham em tudo para manter o equilíbrio, para manter a vida como a gente conhece hoje. Os fungos são essenciais. Luiz, só complementando uma coisa que é importante a gente mencionar sobre os fungos, é que a nossa cultura, falaste em costumes, né? Então, a gente não tem a cultura de coletar cogumelos para alimentação, ou muitas vezes, na verdade, Exato. existia uma cultura de uso, né? Mas isso ficou restrito às populações tradicionais.
Exatamente. Aos fungos comestíveis que mais se tem em coleta, turmas que vão mesmo a campo para coletar fungos comestíveis, para ter essa interação, normalmente são com fungos exóticos, que vieram micorrizando plantas exóticas e agora estão vivendo aqui, e algumas pessoas que têm conhecimento sobre esses estão podendo desfrutar disso, mas mesmo assim não é uma coisa que está ainda não é uma coisa da nossa cultura brasileira ter os fungos como organismos realmente com uma grande visibilidade dentro da nossa convivência, do nosso dia a dia. Exato, mas a gente precisa mudar essa cultura, né? Exatamente. A gente percebe que existem várias iniciativas acontecendo no nosso país, principalmente, em que trazem os fungos como personagem principal. Isso, na verdade, nada mais é do que o reconhecimento a um grupo de organismos que é extremamente importante para os ecossistemas do nosso país, que vão desde o sul do Brasil até o norte, né? Leste-oeste, né? Desde a Mata Atlântica até a Amazônia, para vocês terem uma ideia, né? Então, esses fungos são essenciais para uma série de serviços ecossistêmicos, para a manutenção da vida como a gente conhece hoje, né? Então, é extremamente importante que a gente não aceite mais que os fungos sejam tratados como plantas, certo? Por isso que a utilização das terminologias corretas, como funga, que se trata do termo utilizado de uma forma mais real para a diversidade de fungos de determinado local, né? Que sejam, na verdade, um paralelo, um equivalente à fauna e à flora, que são termos utilizados para os animais e para as plantas, né? Então, os fungos representam uma linhagem única, é um grupo de organismos que é monofilético, né? Que a gente fala, né? É um grupo natural, certo? Que foram tratados entre as plantas, mas a gente sabe hoje em dia que não tem nada a ver com as plantas, né? Então, utilizem esse termo funga para falar da diversidade de fungos em determinado local, né? Utilizem essa terminologia dos 3 Fs, fauna, flora e funga, né? Vocês vão ver que os fungos na legislação brasileira, seja nacional ou nos estados, ou mesmo nos municípios, eles sempre... a legislação sempre vai tratar de fauna e flora, fauna e flora. Na televisão, o tempo todo vai ser falado em fauna e flora. Está mais do que na hora que a gente comece a falar de fauna, flora e funga, porque os fungos são importantes e eles precisam ser mencionados, né? Então, a gente percebe que existe, não só no nosso país, que não é um país que tem a cultura com os fungos, mas também em outros países do mundo todo que tem cultura com fungos, a gente percebe uma série de iniciativas para reconhecimento e para uma forma correta de tratamento dos fungos, tá? Então, assim, funga, fungário, né, são terminologias que a gente precisa passar a utilizar, precisamos incorporar esses termos na legislação brasileira também. Muito obrigado pela fala, professor. Exatamente, é isso aí mesmo. A gente tem que começar a ter essa iniciativa, porque senão eles vão continuar ali sendo excluídos. Ali o funguinho tá triste, ele quer ser visto, ele quer ser descrito, porque ainda tem muita espécie que não foi descrita, tem muita espécie com potencial para tratamento de doenças, produção de medicamentos para enfermidades que, no momento, são realmente de sério grau de risco, como o câncer. O câncer é uma doença que já vem sendo estudada há muitos anos, e alguns fungos da medicina, estudados na medicina chinesa, eles já vêm sendo estudados há um tempo por eles produzirem substâncias que têm um certo grau de inibição da propagação do câncer. Mas aí já tem um aprofundamento dentro desses estudos, que daí eu vou convidar vocês a procurar, se informar mais um pouco sobre isso depois, em artigos científicos de preferência, por favor. Bom, mas quem são os fungos? A gente falou que eles não são plantas, que eles não são animais, que eles são os fungos. Os fungos, eles são eucariontes. Quando você está estudando biologia,
lá no ensino médio, às vezes no ensino fundamental ainda, você vai se deparar com o termo eucária, você vai se deparar com o termo bactéria, e você vai se deparar com o termo, qual é o outro mesmo, outro domínio? Arqueia. Arqueia, eucária e bactéria. Os fungos, eles vão estar dentro de eucária. Eucária também vai englobar os animais, vai englobar os protozoários, vai englobar as plantas. Mas eles são eucariontes heterotróficos. Por que heterotróficos? Eles não conseguem produzir o próprio alimento a partir da luz e do carbono do ar, como as plantas. As plantas, elas pegam a luz, a energia luminosa, e conseguem transformar essa luz, essa energia luminosa, e com átomos e moléculas, e elas vão formulando um açúcar, uma forma de armazenar energia química. E essa energia, ela vai ser absorvida pelos outros organismos. No caso, os fungos são uns desses organismos que vão ter que se alimentar de matéria orgânica, que eles não vão produzir o próprio alimento, eles não conseguem fazer fotossíntese. Todos os fungos não conseguem fazer fotossíntese. Existem os líquens. O que seriam os líquens? Os líquens são associações entre fungos e algas microscópicas. A alga vai fornecer o açúcar que ela vai produzir na fotossíntese para o fungo, e o fungo vai fornecer para a alga um abrigo, uma proteção e a umidade que ela necessita para poder estar se desenvolvendo. E ele até produz uma estrutura especial para a alga se desenvolver, que é para ela receber luz suficiente para ela fazer a fotossíntese dela e poder os dois continuar trabalhando em conjunto. E essa ligação dos dois é tão forte que quando se tem um líquen, você tem uma nova espécie. Eles são classificados individualmente à parte. O fungo é de uma espécie, a alga é de outra, mas quando os dois estão vivendo juntos, eles formam um outro organismo. Uni ou multicelulares? Bom, unicelular, uma única célula. Aqui na imagem de baixo, eu trouxe para vocês uma imagem aumentada de uma levedura. Onde que tem levedura nas nossas vidas? Quando você vai fazer um pão com fermento biológico, quando você ouve alguém falar em cerveja, em vinho, então você tem que ter em mente leveduras. São elas que vão fazer a fermentação de um substrato, no caso, um substrato líquido, um meio líquido, em que vai ser inserida a levedura, e ela vai começar a fermentar esse meio líquido ali e vai produzir álcool. Ela vai produzir a substância ali que vai fazer crescer, que vai produzir também muito dióxido de carbono também, o que faz o pão se inchar, faz o pão crescer, que faz a cerveja borbulhar. E elas vão estar também fazendo isso na natureza, fermentando leveduras naturais, leveduras nativas, elas vão estar fermentando frutos que caem das árvores, a matéria orgânica ali na serrapilheira da floresta, que a gente chama aquela camada de galhos, folhas, todos aqueles dejetos que caem das copas das árvores, dejetos de animais mortos, tudo aquilo lá vai estar sendo decomposto por fungos, bactérias, protozoários, que vão ficar quebrando aquilo lá em moléculas, em partículas cada vez menores, para que os organismos consigam absorver e fazer a reciclagem desses nutrientes. Mesmo que você tenha um solo que não seja muito propício para a propagação de árvores frondosas, como a gente tem aqui na Amazônia, você tendo uma microbiota viva ali no chão da sua floresta, fungos bem preservados, com uma diversidade muito grande, que vai degradar todos os tipos de substratos que tiver ali, você tem muito mais reciclagem dos nutrientes, você tem muito mais incentivo a terra estar viva. O solo, quanto mais vivo, mais saudável ele é. Glicogênio como reserva. Vocês sabem quem também reserva energia na forma de glicogênio? A gente. A gente também tem glicogênio como reserva de energia no nosso organismo. Isso é uma característica que nos aproxima muito dos fungos e que afasta eles das plantas. Assim como ser heterotróficos, usar o glicogênio e ter melanina ainda
também são características que aproximam muito os fungos evolutivamente dos animais e dos outros organismos, que fica distante do grupo das plantas, do grupo dos vegetais. A funga e a flora estão muito mais relacionadas evolutivamente, a funga e a fauna estão muito mais relacionadas evolutivamente do que com a flora, mas é a flora com a funga e com a fauna que juntas foram trabalhando para desenvolver os ecossistemas que a gente conhece hoje em dia. Parede celular de quitina. A quitina ela é uma substância que a gente também vai conseguir encontrar no corpo dos insetos. No corpo dos insetos. E a digestão enzimática extracelular é porque os fungos eles não têm uma boca. Eles não vão ter um órgão específico. Eles têm sequer um tecido verdadeiro. Eles são basicamente formados por hifas. As hifas que podem dar origem a estruturas propagativas, no caso dos esporos, e no caso das leveduras, elas vão estar se reproduzindo por fissão, por bipartição, em que elas vão estar liberando uma cópia exata dela ali, e às vezes elas vão estar se reproduzindo até que o substrato disponível acabe, e daí ela vai cessar a reprodução dela, assim como todos os organismos, eles vão nascer, crescer, se reproduzir, vão estar ali absorvendo energia de alguma forma para poder estar se desenvolvendo, usando um substrato como fonte de nutrientes, de energia, e depois que ele terminar o ciclo dele, se acabar todas as fontes dele, e mesmo que ele seja capaz de continuar crescendo, mas acabou o que nutre ele para ele crescer, aí sim, ele vai estar deixando de estar vivo. Mas os fungos, eles têm uma coisa muito legal, que eu falo que os fungos são resilientes. Eles estão em toda parte. Eles estão em toda parte que a gente for nesse planeta, que vocês conseguirem pensar, vai ter fungo. Pode ser numa sala, pode ser numa gaveta, pode ser num pote fechado, escondido há tantos e tantos anos, pode ser a 10 metros de profundidade no solo, pode ser... Enfim, são muitos e muitos e muitos os locais em que eles conseguem se desenvolver. Porque alguns deles, como esse que eu trouxe aqui na foto, do lado dessa fatia de pão, vocês conseguem observar essas manchas escuras aqui no pão? Então, essas manchas aqui são as estruturas reprodutivas de um fungo, que ele é um fungo oportunista, um fungo do gênero Aspergillus. Esse fungo, a gente consegue encontrar ele em praticamente todas as partes do planeta. Ele vai estar no ar, na forma de esporos, ele pode crescer em alimentos aleatórios, porque ele é oportunista. Então, o primeiro substrato que ele encontrar ali, que ele conseguir desenvolver e conseguir estar se estabelecendo, ele vai estar tentando lançar mais esporos para ele continuar a linhagem dele. Por isso também que os fungos têm uma diversificação imensa, são muitas espécies. A capacidade deles de dominar diferentes habitats é o que permite a eles ter essa biodiversidade tão rica, que é essa daqui que eu trouxe para vocês aqui. Professor, quer comentar um pouquinho? Não, Luiz, pode continuar, por favor. Ok. Tá dando uma aula, isso aí. Onde estão classificados os cogumelos? Bom, quando eu falo para vocês de fungos, nem todos os fungos são cogumelos, mas todos os cogumelos são fungos. Por quê? Porque os cogumelos, eles são estruturas macroscópicas, ou seja, que a gente vê a olho nu. E essas estruturas, elas só foram começadas a ser observadas nos grupos aqui, onde a gente encontra o grupo Basidiomycota e Ascomycota. Esses dois grandes grupos, eles retêm o maior número de espécies do reino fungi todo. Eles formam um sub-reino. Eles são tão exponenciais, eles são tão diversos e tão únicos que eles formam um sub-reino, o sub-reino Dicária. Dicária é uma utilização, uma palavra que foi usada por causa que ela deriva do latim,
e ela significa, de cária, são 2 cariotecas, 2 membranas e 2 núcleos, 2 membranas envolvendo 2 núcleos dentro da mesma célula. Os fungos do sub-reino de cária, em fase sexuada de reprodução, eles têm 2 núcleos dentro das células deles. É como se um organismo crescesse, se desenvolvesse até uma certa etapa ali, e viesse outro organismo da mesma espécie, e quando os dois se encontram, eles basicamente vão se fundir e iniciar um novo crescimento juntos. Fungos, a gente não tem um fungo macho e um fungo fêmea, é uma coisa de química. Rolou e aconteceu, e daí eles se juntam, e eles vão seguir ali, enquanto houver substrato, enquanto houver essa interação dos dois ali, eles vão estar juntos, operando como um organismo só, mas retendo a parte mais importante de um organismo vivo, que a gente considera um organismo vivo, que é o DNA, que a única e a mais forte, o mais forte objetivo de todas as formas de vida é passar a informação adiante. E onde está a informação? A informação está no nosso DNA, a informação para sintetizar proteínas, para produzir aminoácidos, a informação para desenvolver a célula, para tudo que o nosso corpo realiza e o corpo de todas as formas de vida realiza, todas as funções das formas de vida, elas são determinadas pelo gene, elas são determinadas pelo gene, e só depois que esse gene é expresso e que essa forma de vida toma a vida própria, propriamente dita, é então que o meio vai começar a influenciar também na vida desse organismo. Mas, a princípio, o que se tem é o gene, e depois as coisas que vão estar ali, por exemplo, a luz, a temperatura, a umidade, todas as outras espécies que vão estar interagindo nesse meio com esse organismo, é o que vai tornar a vida o que a gente chama de instável, que a vida ela é instável, ela é imprevisível, e os fungos, eles são grandes exemplos de resiliência, porque eles estão aí há milhares e milhares de anos, e eles já conseguiram se diversificar muito, e eles ainda vão se diversificar muito mais, porque eles têm essa resiliência, eles vão se diversificar muito. E acredito eu que mesmo depois que nós abandonarmos a vida nessa terra, pelo menos imagino eu, que eles ainda vão estar aí, igual naqueles filmes de ficção científica em que todo mundo é exterminado no planeta, mas vai sobrar os fungos e as baratas também, imagino que elas também vão estar aí. Todas as formas de vida, inclusive a nossa, deve a sua existência aos fungos. Exatamente. Os fungos transformaram o planeta de uma forma que fosse possível a gente ver essa exuberância de vida que existe hoje. Bom, mas a gente está aqui falando de cogumelo. Vamos estruturalizar um cogumelo. Um cogumelo ele é formado basicamente pela estrutura reprodutiva, que é o cogumelo em si, é a estrutura reprodutiva de uma determinada espécie de fungo do filo Basidiomycota ou Ascomycota, que esteja em fase sexuada e que seja dos grupos que produzem cogumelos. Nem todos os grupos produzem cogumelos. Existem grupos dentro de Ascomycota e dentro de Basidiomycota que não vão produzir esse esporoma, que a gente chama, que pode ser um basidioma ou um ascoma, mas os que vão produzir, que vão estar dentro de Basidiomycota, eles vão estar dentro de Agaricomycotina. O subfilo Agaricomycotina vai estar correspondendo ao grupo que vai estar englobando todos os cogumelos que a gente conhece de Basidiomycota. E para que serve um cogumelo? O cogumelo ele vai ser todo estruturalizado por hifas. As hifas são como se fossem canos muito, muito, muito finos, e eles também são muito invasivos, e eles crescem muito, exponencialmente. Enquanto houver substrato, eles vão estar se expandindo e crescendo e tentando se reproduzir, caso queiram, caso não queiram, não irão se reproduzir.
As hifas, elas vão estar também dentro do substrato, porque elas precisam estar absorvendo elas precisam estar fazendo essa digestão ali para poder estar nutrindo o corpo do fungo, que o corpo do fungo é toda a hifa. Todo o segmento da hifa é o corpo do fungo. O cogumelo só é a estrutura reprodutiva dele. Mas daí fala, vocês vão lá, vocês tiram o cogumelo, vocês matam o fungo. Não. A gente vai lá, a gente tira o cogumelo, a gente tirou a estrutura reprodutiva do fungo para poder ser estudada, porque o principal parâmetro que a gente usa para diferenciar uma espécie da outra, no caso dos cogumelos, dos fungos que produzem uma estrutura reprodutiva macroscópica que a gente pode ver a olho nu, é justamente a capacidade dele de continuar vivo dentro do substrato e a gente usar essa estrutura reprodutiva, porque ela é única em cada organismo, em cada espécie, ela tem uma singularidade, uma particularidade específica, que a gente já vai comentar. Para fazer o registro, a descrição e a coleta dos fungos, a gente precisa de material, a gente precisa de preparação, a gente precisa ir preparado a campo, com roupa de campo, camisa de manga longa, perneira, sapato fechado, calça comprida, água, alguma comida leve, câmera, régua. Ter uma escala é muito importante, porque às vezes você tem espécies muito parecidas que são diferenciadas justamente pelo tamanho das estruturas que elas apresentam. E por isso é muito importante você ter junto de si uma régua para você fazer um registro, e eu gostaria de convidar a todos a fazer registro de cogumelos, se conseguirem encontrar. Agora, nessa época, aqui na nossa região, a gente está entrando no período seco, não sei se vamos conseguir encontrar alguns cogumelos, mas quem conseguir encontrar cogumelos, o professor Elisandro, ele é fãzíssimo dos orelhas de pau, então tirem fotos, coloquem no iNaturalist, vinculem as fotos com o projeto Meio Ambiente e Biodiversidade, porque daí também a gente vai ter a exposição de todas as fotos vinculadas ao projeto, para a gente ter uma noção maior. O professor Elisandro está convidado também a estar compartilhando algumas informações, ajudando na identificação de algumas espécies aqui da região, que o professor conseguir identificar por foto, assim, a um nível máximo que dá para ir com foto, porque nem tudo dá para ser identificado a partir de fotos. Às vezes a gente precisa ainda levar esse material para um laboratório, triar esse material, fazer cortes, levar para o microscópio, medir estruturas, colocar reagentes para saber se essas estruturas vão ou não reagir, para daí sim a gente poder ter uma determinação taxonômica mais precisa para uma espécie. Algum complemento, professor? Tenho sim, eu quero falar assim da importância da fotografia e da importância do acesso à diversidade, mesmo quem não é especialista em fungos pode contribuir de uma forma muito significativa para a popularização dos fungos, tá? Não é responsabilidade somente do taxonomista e dos sistematas fazer com que a diversidade dos fungos, a funga brasileira, seja conhecida no mundo todo, tá? É responsabilidade de toda uma sociedade, de toda a sociedade brasileira. Então, hoje em dia, todo mundo tem uma câmera fotográfica praticamente na sua mão, né? Quase todo mundo tem, né? Então, não custa nada, os fungos são super fotogênicos, tá? Logo, logo, a gente vai estar publicando a gente vai publicar um guia de orientação de como tirar uma fotografia bacana para explorar bem os diferentes ângulos de um cogumelo, de uma orelha de pau, tá? Essa é uma produção que a gente pode passar depois, Luiz, para o pessoal, quem tiver interessado, tá? E também vai ficar vinculada a essa produção lá no site do Mind Funga, que é o nosso grupo de pesquisa, tá? Então, lá no nosso grupo de pesquisa também vocês vão encontrar outras iniciativas que a gente vem desenvolvendo a partir de imagens, né? Por exemplo, logo a gente vai ter aí um aplicativo de celular onde vocês podem tirar uma fotografia de um fungo e, através da inteligência artificial,
o aplicativo devolve sugestões de nomes de espécies, tá? Ou seja, são formas mais recentes, mais atuais, né, modernas, digamos assim, da gente acessar a diversidade de fungos e com uma ampla possibilidade de utilização. Por exemplo, em sala de aula, né, a gente pode começar a fazer inventários dos fungos de determinadas áreas dentro da região urbana, dentro da cidade, a funga urbana de uma cidade. Olha que interessante, né? Então, são coisas que a gente pode desenvolver, principalmente dentro da sala de aula, principalmente através dos professores, que podem trabalhar uma série de conteúdos utilizando um aplicativo desse, né? E imagens de fungos, né? Como conceitos de diversidade, de riqueza, de frequência, de abundância, sem falar no próprio conhecimento sobre os fungos. Muito obrigado, professor. Bom, diversidade de substratos, eu já falei para vocês, a gente tem fungo que cresce em artrópode, a gente tem fungo que cresce em folhas, a gente tem fungo que cresce em excrementos, a gente tem fungos que crescem no solo e a gente tem fungos que crescem na madeira. E os fungos que crescem na madeira, eles são os únicos organismos que conseguem degradar uma substância presente na madeira, que é a lignina. Sem eles, a gente não teria decomposição total de um tronco de uma árvore, por exemplo. As morfologias, as mais variadas, a gente tem fungos, por exemplo, morfologia dentro de ascomicota, a gente tem fungos apotecioides, peritecioides, ressupinados, a gente tem fungos estiptados, a gente tem fungos discoides. Então, a diversidade de morfologias, de cores, de tamanhos, ela é imensa. Dentro de basidiomicota, a gente também tem uma diversidade imensa de morfologias, tem uma diversidade muito grande da estrutura reprodutiva desses fungos, a parte deles que vai estar liberando os esporos também é uma parte que é usada na identificação desses fungos, a morfologia num todo, a morfologia de regiões mais específicas do fungo, como no caso do himenóforo, que é a parte do fungo que tem as células que vão produzir os propágulos, os esporos, que vão estar se disseminando para dar origem a novos cogumelos futuramente, quando encontrarem as condições ideais para o seu desenvolvimento. Aqui a gente tem a ilustração dessas estruturas, que vão estar presentes nas lamelas de basidiomicota, só eles vão produzir os basídios, dentro de ascomicota a gente vai ter os ascos, e é neles que acontecem a fusão daqueles dois núcleos que eu falei para vocês, e depois a separação deles em células haploides que vão dar origem aos futuros micélios que vão se encontrar e ter novos organismos de carióticos, novos fungos crescendo por aí. A liberação dos esporos, eu quero mostrar para vocês um videozinho. Ela acontece dessa forma. Nessa espécie aqui, esse aqui é um marasmius. Esse fungo aqui é um dos meus fungos favoritos, um dos meus gêneros favoritos. Existe uma diversidade dessa espécie gigantesca aqui para a nossa região da Amazônia. No Brasil, num todo, a gente tem muitas espécies de marasmius, e eles são fungos usados até por tribos indígenas, como o Marasmius yanomami. É um fungo que está lá na lista do Mindfunga, né, professor? Um dos fungos que está em risco, é um fungo que ainda não se tem muitos registros dele aqui no Brasil, se tem poucos dados sobre localização, sobre qual a área total que ele está ocupando, a espécie dele consegue abranger, e ele é utilizado na cultura indígena, na produção, na confecção de cestos, na confecção de artesanato mesmo pelos indígenas. Então, é aí que a gente tem uma cultura ligada aos fungos, uma cultura realmente nativa, uma cultura realmente que está ligada aos fungos de uma forma nativa, histórica, e também eles têm o uso dos fungos como meio de alimentação. Já saiu um livro dos fungos Yanomami, que fala também sobre os fungos utilizados pelos índios Yanomami na alimentação deles. Qual a senha do Wi-Fi? Gente, mais de 90% das plantas do nosso planeta estão associadas aos fungos. Elas crescem e elas se desenvolvem associadas a fungos. Mas por que isso?
Por que senha do Wi-Fi? Pensa nos fungos como a fibra, o cabo de internet que conecta cada casa. E agora imagina que cada casa seja uma árvore. Vocês têm ideia do tamanho dessa rede de conexão e o tanto que isso influencia dentro da floresta, na comunicação entre árvores de lugares diferentes, lugares próximos, que estão se comunicando, que estão sendo, às vezes, protegidas de predadores pelos fungos. Os fungos, às vezes, matam parasitas de raiz, eles crescem em cima de parasitas que vão estar se beneficiando da planta, enquanto a planta, assim como no líquen é uma associação entre algas e fungos. E nas micorrizas, que a gente chama, quando tem associação entre a raiz de uma planta com um fungo filamentoso, que vá ou não produzir um esporocarpo ali, uma estrutura reprodutiva macroscópica, eles vão estar ali se comunicando, ajudando a árvore a absorver nutrientes, ajudando ela a absorver água, se beneficiando com ela da fotossíntese, beneficiando ela e ainda ajudando os dois, além de se ajudar, eles ainda vão estar passando informações para outros indivíduos que vão estar ali próximos e também conectados a eles. Bom, a gente tem um livro, Biodiversidade do Parque Estadual do Cristalino. Ele já foi publicado tem alguns anos. Eu gostaria que o professor comentasse um pouco sobre ele, porque ele tem um capítulo desse livro publicado. Luiz, pessoal, esse livro ele é uma obra resultado de um projeto grande que foi conduzido com maestria pelo professor Domingos Rodrigues e pela professora Flávia Rodrigues Barbosa. Também teve contribuição de outros pesquisadores, né, de várias áreas, e ele trata especificamente sobre a biodiversidade do Parque Estadual do Cristalino. Ele é resultado de um projeto grande, né, que se chama o PPBio, que é o Programa de Pesquisa em Biodiversidade, né? Então, foram feitas várias campanhas lá de amostragem de diferentes grupos de organismos, inclusive dos fungos, né, em áreas amostrais específicas, que a gente chama de RAPELD. Então, são áreas permanentes de amostragem, né? São áreas delimitadas fisicamente e que permitem não só inventariar espécies, coletar espécies e conhecer as espécies pela primeira vez, digamos assim, mas também ao longo dos anos, né, conforme a transformação do nosso planeta, da floresta, da Amazônia, a gente tem a possibilidade de voltar nos mesmos lugares e acompanhar essa funga que foi registrada no primeiro momento, né? Então, existe a grande possibilidade de estudos de longa duração, que a gente fala, né? Estudos ecológicos, de acompanhamento, de monitoramento da diversidade, né? E eu, pessoalmente, não tive o prazer ainda de conhecer o Parque Estadual do Cristalino, mas conheço várias pessoas que trabalharam lá, né, com fungos, né, uma delas é uma pessoa fantástica, que é a Suzane, responsável por essa vitrine que os fungos têm dentro do Cristalino, né? E, então, através desse projeto, eu recebi, na verdade, várias coletas de vários macrofungos. A gente, no nosso laboratório, fez, então, a identificação e publicamos esse capítulo, né? Tem várias espécies aí apresentadas, né? Mas, obviamente, que isso é apenas uma pequena fotografia da imensidão de espécies que existe nesse parque. É uma verdadeiro arcabouço de espécies ainda a serem descritas e conhecidas pela ciência, né? Então, eu gosto de falar disso quando me vem na cabeça o cristalino, me vem a funga que existe lá, e a grande quantidade de espécies que estão lá e que precisam ser conhecidas, né, pela comunidade. Ok, Luiz? Ok. Aqui só algumas fotografias, né, mostrando algumas espécies, né, mas já foi, Luiz, não tem problema, pode passar, pode continuar.
Bom, aqui eu ia falar como nasceu o projeto Fungos e Líquens do Cristalino, que atualmente o projeto, há pouco tempo, ele agora também vai trabalhar os líquens, a diversidade de líquens do Cristalino, por ser uma área de preservação e por líquens também, além de terem fungos na sua constituição, eles também são indicadores de saúde do ecossistema. Então, eles também vão começar a ser estudados agora. O projeto foi criado em 2015 pela cientista cidadã Suzane Sorrell. Ela também é pesquisadora e parataxonomista de fungos. Ela não é bióloga, ela trabalha com fungos porque ela realmente ama eles e ela dá o melhor dela, e ela é incrível porque ela identifica, ela ajuda muita gente, e ela trabalha com esse projeto na América Latina inteira, ela trabalha em vários pontos, ela visita, ela fotografa, ela divulga, e ela também está em colaboração em vários grupos no Facebook, como no Cogumelos do Brasil. E o projeto veio com o intuito de ampliar a visão das pessoas em relação à biodiversidade de fungos para as florestas tropicais, das florestas das regiões mais, vamos dizer assim, que mais se conhece, que mais já se teve trabalho sobre os fungos, aquela biodiversidade já está num tanto mais conhecida do que a nossa. A gente vive numa floresta muito pouco explorada ainda pela ciência, mas a gente sabe que a nossa floresta, ela não é uma floresta virgem, é uma floresta que ela já vem sendo cultivada pelos indígenas e pelos povos tradicionais há milhares e milhares de anos. Aqui são algumas fotos dos guias do volume 1 e do volume 2, que já foram publicados, ali da reserva, que tem várias e várias espécies de cogumelos do filo Basidiomycota, Ascomycota, e ainda alguns outros organismos, algumas fotos das paisagens que tem ali no Cristalino, porque aquele lugar é fantástico em biodiversidade e em paisagem. Como que o projeto está hoje? Bom, já foram realizadas 4 expedições entre dezembro e janeiro de 2016, 2017, 2018, 2019 e para 2020, que foi quando eu participei entre 2019 e 2020, mais de 1.049 espécimes coletados, 668 espécimes do filo Basidiomycota, 199 de Ascomycota, 183 ainda sem identificação, mas esses dados ainda são dados preliminares, porque nem tudo ainda já foi catalogado e tombado no fungário e herbário flor, né, professor? Que todas as coletas que saem daqui do Cristalino, elas vão todas para o herbário flor, lá em Santa Catarina, na UFSC, onde vai ser feita a triagem, e lá eles têm um laboratório de micologia, e muitos dos pesquisadores que trabalham com os principais grupos coletados lá, como aqui nessa publicação, que vai sair daqui uns dias, no primeiro simpósio de biodiversidade, conservação e uso sustentável de plantas, algas e fungos amazônicos, vai ser publicado pela Julie Simon, que trabalha com os higrocibes, a Suzane Sorrell, a Ariadne Furtado, que trabalha com as ectomicórrizas, principalmente com o grupo dos coraloides, a Lara Ferst e a Maria Alice Neves. A Lara, eu conheci ela no Cristalino, ela é orientada da Maria Alice e da Ariadne, ela também trabalha com fungos ectomicorrízicos, só que do gênero Clavulina. E a Maria Alice Neves também, outra professora maravilhosa, que é inteligentíssima, já assisti várias palestras dela, e que ela dá um show, que ela também trabalha com cogumelos que são ectomicorrízicos, que vão estar ali se associando às raízes das plantas para ter essa troca de favores ali. E os exemplares do grupo Hygrophoracea, Geoglossalis, Cordyceps sensulato, no caso, são o grupo que eu vou estar trabalhando no meu TCC, que o professor já orientou alguns trabalhos, já trabalhou em cima deles também. Amanitácea, Phalalis, Entolomataceae, Russulalis, Gonfales e Clavariaceae já seguem sendo estudados por micólogos especialistas, não só os que estão aqui neste trabalho, mas por muitos outros micólogos do Brasil que solicitam material, e daí esse material é enviado para que seja trabalhado e futuramente publicado essas espécies novas que vêm sendo descritas. Os fungos também correm risco de extinção. A gente tem uma espécie que ela ocorre ali no Parque Estadual do Cristalino, que é o Cimatoderma sclerotioides. Essa foto é da Julie Simon. Esse fungo, ele é um fungo que ele vai estar agindo, decompondo substratos vegetais enterrados abaixo do solo.
Som caiu. Minha conexão Acho que voltou. caiu aqui. Voltou? Voltou. Eu queria falar especificamente sobre essa espécie, Luiz. Acho que talvez a tua conexão esteja um pouquinho ruim, eu posso falar um pouquinho sobre ela, né? Por favor. Essa é uma espécie super interessante, gente, além de muito bonita, né? É uma espécie que foi descrita há muito tempo atrás, de uma coleta foi descrita por Lloyd, que, né, um taxonomista, um micólogo das gerações mais antigas, né, de 1922. Só que não se sabe direito qual a localidade na Amazônia, né, que essa espécie foi coletada pela primeira vez, né. Aí depois, essa espécie foi, então, proposta como estéreo, e depois Reid, então, faz uma combinação em 1959 para Cimatoderma. E essa espécie hoje, então, ela é conhecida como Cimatoderma sclerotioides. É uma espécie super, super rara, super difícil de ser encontrada, né? Para vocês terem uma ideia, na Amazônia toda, no Brasil, tem apenas 2 registros, tá? Roraima e no Mato Grosso, aí no cristalino, né? Tem um outro registro no Peru e outros 2 registros, se eu não me engano, na Colômbia. Então, por mais que seja uma espécie amplamente distribuída, né, assim, no domínio fitogeográfico amazônico, vamos dizer assim, é uma espécie rara, certo? E a gente sabe que a Amazônia vem sofrendo numa progressão geométrica, né, uma redução, ameaças, né? E as ameaças, como o Luiz falou antes, não são apenas para os animais, para as plantas, são para os fungos também, né? Então, essa espécie, ela foi avaliada recentemente e ela figura na lista vermelha global, né, da IUCN como uma espécie proximamente ameaçada, tá? É óbvio que a gente precisa fazer muito mais estudos para entender melhor o nicho, o ambiente, o local onde essa espécie ocorre, né? O fato dela ser uma espécie rara dificulta um pouco a gente ter esse tipo de conhecimento, né? Um outro trabalho que precisa ser feito e é entender filogeneticamente se essa espécie de fato pertence à Cimatoderma. Então, essa é uma pergunta científica que está sendo desenvolvida no âmbito de uma tese de doutorado que eu oriento, que é a tese da Denise, e a Denise, então, ela quer saber se essa espécie, ela realmente pertence ao gênero Cimatoderma, que tem uma história um pouco difícil, mais recente, e a Denise está investigando isso, né? Então, percebam como a gente tem vários elementos super interessantes sobre a funga brasileira, né? E essa espécie, além de bela, linda, rara, ocorre no cristalino, e tem uma série de estudos que precisam ser feitos com essa espécie ainda. Tá? Muito obrigado, professor. Funks do cristalino. Funks é uma terminologia, uma sigla que designa os fungos comestíveis não convencionais. Os fungos comestíveis não convencionais, eles são várias espécies. Eu peguei algumas aqui de uma lista de espécies comestíveis brasileiras e que ocorrem no cristalino. Por exemplo, todo o gênero auricularia, a gente tem espécies comestíveis, lentinos crinitos também é uma espécie comestível, Pleurotus de Jamur, Coqueina speciosa e a Coqueina tricoloma. Mas eu não quero que vocês saiam no mato pegando cogumelo para comer. Eu só estou dizendo que existem fungos comestíveis não convencionais crescendo nas nossas florestas. Por quê? O risco de intoxicação pela ingestão de um cogumelo sem uma identificação precisa é muito alto. Pessoas morrem por isso todos os anos no mundo inteiro. Então, é só uma curiosidade. Se vocês quiserem se informar mais depois, tem vários e-books na internet, trabalhos da professora Larissa Trivieller, ela também já trabalhou com os funks de Ingatuba, que é lá em São Paulo. Então, eu recomendo vocês a estar acessando esses materiais para estar conhecendo mais sobre os fungos comestíveis não convencionais e, possivelmente, desenvolver trabalhos futuros em que a gente consiga produzir esses cogumelos para a gente diminuir um pouco o consumo talvez de carne, porque eles substituem muitas vitaminas e proteínas que se imaginava que pudesse ser obtido através apenas de proteína animal, mas que através de fungos também é possível obter esses nutrientes. Bom,
Aqui eu deixei para o finalzinho um pequeno vídeo também do nosso trabalho com a professora Liliane, com a professora Solange, a Lucilene, a Jéssica, o grupo do grupo, que está aí online, eu imagino, alguém deve estar aí no chat do YouTube. Então, eu vou deixar com vocês, para vocês terem uma ideia do que anda acontecendo ao redor do Parque Estadual do Cristalino do ano de 1986 até o ano de 2016, que se tem imagens de satélite. As consequências do desmatamento, do agronegócio predatório, da negligência humana sobre a biodiversidade, sobre tudo o que faz a gente poder estar aqui hoje, sobre esse ecossistema que permite a gente ter uma vida relativamente agradável, ter temperaturas que comportam a nossa vida no planeta. A temperatura do nosso planeta, ela é regida pelas florestas, pelos oceanos, pelas todas as formas de vida trabalhando em equilíbrio. Só assim a gente consegue ter um planeta saudável. E eu termino com a frase de Mário Quintana, poeta e escritor, que nesses tempos de céus de cinzas e chumbos, nós precisamos de árvores desesperadamente verdes. É isso, gente. Eu tenho os agradecimentos aqui no finalzinho ainda. Tem um vídeo aqui de cogumelos crescendo para todo lado loucamente, porque é isso que a gente encontra nas nossas matas, quando começa a alta temporada de fungos, principalmente aqui na Amazônia, a gente tem uma biodiversidade, uma funga muito rica, e eu espero que vocês funguem-se com essa apresentação, que vocês se inspirem nos cogumelos, tenham a resiliência e esperança deles de encontrar um lugar melhor para se desenvolver. E obrigado, Fungastê, a funga que habita em mim, saúde a funga que habita em vocês, gente. Obrigado, gente. E qualquer coisa é só entrar em contato. Ai, que show! Parabéns! Nossa, muito, muito show, né? E aí, assim, a funga que habita em você e o fish que habita em mim, né? É isso, Solange. É sobre isso, sabe? É sobre a consciência de biodiversidade, a consciência de fazer parte. Isso mesmo. Eu acredito que vocês mais que passaram, né? Essa paixão e essa pesquisa, e eu acho que é mais do que uma paixão quando a gente fala em questões ambientais, né? Tem uma pergunta rápida aqui que eu vou fazer para vocês, porque não tem muitas perguntas, né? O professor Fábio Luiz, ele pergunta assim, falando em dispersão de esporos, que vocês falaram até do fungo ser indicador, né, dessa questão de saúde ambiental e tudo mais. E preservação, existe algum conhecimento sobre quanto tempo os esporos poderiam permanecer no meio? Pergunto em função das ideias do processo de recuperação ambiental, né? E até da degradação. Então, essa é uma pergunta do professor aqui da universidade, né? Professor das escolas, que é o professor Dr. Fábio Luiz. Quem responde? Pode falar, professor. É super interessante essa pergunta, porque ela fala ela busca a gente entender banco, né? Todo mundo já ouviu falar sobre bancos de sementes, né? Como os solos das florestas são importantes como reservatório de biodiversidade, certo? A mesma coisa acontece com os fungos, né? Os esporos acabam se depositando, né? No solo das florestas. Algumas espécies apresentam uma estrutura na parede do esporo que torna o esporo um tempo mais resistente às condições, né? E aí esse esporo ele vai germinar
diante de condições específicas, né? Mas, Fábio, eu desconheço um trabalho que seja específico que mostre quanto tempo que um esporo pode resistir, digamos, num ambiente, tá? A gente sabe que tem alguns esporos que, para germinar, eles precisam passar pelo trato digestivo de animais, né? Mas, mais do que os esporos, pensando nessa ideia de banco de esporos, né, de banco de diversidade, né, os esporos têm, os fungos têm outras estratégias também de latência, digamos, no ambiente, né? Por exemplo, algumas espécies, parte do seu ciclo de vida é dentro do tecido vegetal, é dentro das plantas, né? Muitas vezes, fungos que a gente conhece como entomopatógenos, ou seja, que matam, controlam e utilizam insetos para desenvolver parte do seu ciclo de vida, eles, em algum momento, eles são endófitos, eles estão dentro das plantas, né? E aí o inseto come a planta e se infecta com o fungo. Ou seja, é muito interessante a sua pergunta, Fábio, porque ela tem desdobramentos da forma como a gente precisa olhar para os fungos para poder entendê-los, né? Uma outra coisa interessante, Fábio, é que a gente conhece muito pouco ainda dos fungos. A gente não entende direito a fenologia das espécies dos fungos. Na verdade, por quê? Porque a gente não conhece ainda a grande diversidade de espécies que existem, né? A gente conhece poucas espécies. A gente sabe que aquela espécie produz a estrutura reprodutiva mais ou menos naquele período, né? Esse é um aspecto fenológico que a gente conhece, mas somente daquelas espécies que são mais conhecidas, né? A grande maioria das espécies conhecidas, a gente não sabe da fenologia das espécies, né? E aí, então, a grande maioria a gente nem conhece, a gente não tem um nome para dar para as espécies. Luiz, quer complementar? Falar o quê? Falar o quê? Falou tudo, arrasou. É isso. A gente, como eu já trabalhei na área da fitopatologia aqui também, eu já li alguns trabalhos sobre fungos que têm a capacidade de permanecer 10 anos no solo, esperando o momento certo para ele infectar uma planta hospedeira. Outros fungos, como por exemplo do gênero Marasmius, existem espécies que os esporos só são viáveis por 2 horas após abandonar o cogumelo. Então, é muito específico, é tudo muito específico. Cada espécie tem toda uma fisiologia, um desenvolvimento, uma capacidade, um superpoder escondido que a gente ainda tem. Falta muito ainda para ser descoberto, mas com o aumento da visibilidade da funga, as pesquisas, a ciência ela vai ainda responder muitas perguntas que ainda não estão sendo respondidas e vai ajudar a complementar muitas coisas que sozinha ela não explica e que a gente precisa desse envolvimento ciência, cidadã, sociedade, todo mundo trabalhando junto para que a gente possa, sim, viver melhor nesse mundo sem tantos... Me fugiu a palavra. Sem tanta negligenciação das coisas, sem tanto negacionismo. Porque isso, no momento, é o que mais se fala, é o que mais está atacando, incomodando, é o negacionismo científico. Então, eu acho que, sim, as pessoas têm que ter cidadania, sim, a ciência tem que incluir a sociedade dentro, não fazer ciência apenas pela ciência, mas fazer ciência pela população também, e a população também entender que precisa dessa ajuda de que não só os cientistas irem para as ruas para pedir ajuda para pesquisa e acreditem na ciência, mas como a população também se juntar nessa luta, porque juntos somos mais fortes. É isso. Gente, só para finalizar o recadinho de vocês, rapidinho, porque o nosso tempo, por causa da transmissão do vídeo, está terminando. Professora Liliane, que hoje vocês não vão ver ela, infelizmente, ela está perguntando aqui. E aí, se o professor Elisandro puder responder e já fazer as suas considerações finais, eu agradeço.
Com a previsão das alterações climáticas, com o aumento da temperatura global, existe alguma projeção de como será o comportamento dos fungos, né? Pelo menos para a gente, o que a gente conhece? Excelente a sua pergunta, viu, Liliana? Eu não tenho uma resposta rápida e objetiva para ela. Na verdade, eu sei que tem alguns estudos que mostram, que projetam, digamos assim, essa reação, né, esse comportamento dos fungos frente às mudanças do clima. Né? Não sou a pessoa mais preparada para falar sobre isso, na verdade, mas é um tema super importante, super interessante. Tem vários trabalhos recentes que tratam desse tema. Né? Uma coisa que eu queria comentar é que o equilíbrio ecossistêmico, ele depende muito da presença dos fungos. Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, dos fatores que altera a temperatura, o clima no planeta é esse equilíbrio de carbono, certo? De fixação e de liberação de carbono no ambiente, né? E os fungos, eles fazem essa conexão entre aquilo que o Luiz estava falando antes, que é a fixação do carbono, né? Os fungos, eles ajudam de uma forma muito significativa, através das micorrizas, né, as plantas a realizar essa importante função, né. Por outro lado, eles também fazem com que a ciclagem desse carbono aconteça através de um outro serviço ecossistêmico, né, que é a decomposição, e o depósito desse carbono aconteça, né? Então, vejam como os fungos são extremamente importantes, né, nesse equilíbrio do carbono, da disponibilidade do carbono no ambiente, né? Então, era isso que eu queria deixar como um recado final, né, a importância dos fungos para a manutenção dos ecossistemas, né, para a manutenção do clima, inclusive, né? A gente sabe que os fungos, ao longo da evolução, atuaram de forma muito significativa na transformação do nosso planeta, né? Existia um momento no nosso planeta que as plantas fixavam carbono, mas não existia as enzimas que eram capazes de degradar a lignina. Então, o que acontecia eram verdadeiros depósitos de tecido vegetal, certo? Que se tornaram, ao longo do tempo, essas jazidas de carbono, de carvão natural que a gente conhece, né? E que deixaram de ser depósitos, né? Passaram no final do Carbonífero, justamente quando, em um processo evolutivo, né, apareceram os fungos capazes de degradar a lignina. Então, só para dar um exemplo simples de como que os fungos são capazes de alterar a vida no nosso planeta, certo? Ok? Foi um prazer enorme estar aqui junto com todos vocês. Solange, obrigado pela condução, obrigado à organização. Luiz, foi demais estar aqui contigo, viu? Parabéns pela tua paixão, é isso que move os micólogos, e é isso que vai fazer com que a gente consiga popularizar os fungos para que eles sejam melhor reconhecidos e melhor entendidos na nossa sociedade, viu? Parabéns. Eu é que agradeço a todo mundo. Ô, professor, eu agradeço muito a você por ter aceitado a empleita, né? E agradeço também o pessoal da organização por ter convidado a gente para poder falar desse grupo de organismos, que já foi falado muito, a gente já estourou muitos tempos hoje, mas se deixasse mais 4 horas, a gente falava mais 4 horas sobre várias teorias que vêm sendo discutidas e vários trabalhos que vêm sendo realizados, mas eu deixo aqui o meu obrigado, o meu acreditem na ciência, e os fungos estão aí, a gente tem que viver com eles, e vamos incluir eles na nossa vida, vamos começar a prestar atenção neles no nosso dia a dia, em tudo eles vão estar presentes, e muito obrigado. É isso, gente.
Nós, da comissão organizadora, que agradecemos de coração por vocês poderem passar para a gente um pouco e aguçar os nossos sentidos. E eu estou muito olhar feliz. Ao meio ambiente e os funga junto lá no meio ambiente. Né? Eu já estou começando a olhar de forma diferente, porque eu vou mandar para você algumas fotos que eu tirei lá na última ida do Juruena, tá? Manda sim, prof. Eu estou muito feliz porque essa apresentação aqui, quem tem que estar interagindo aqui com a gente, com perguntas, a professora, são todos professores que me ajudaram a chegar aqui e continuar aqui, que nos momentos que a gente surta, vocês são professores que conversam com a gente, que sabem que todo mundo é humano e que trabalham com humanidade e com amor pelo que vocês fazem. Obrigado por vocês estarem aqui. Tem alguém aí também no YouTube, né? A Suzane, que está super... A Suzane. Orgulhosa de você, tá? Mandando um viva aí para os fundos do Cristalino. A Suzane e eu, a gente andou um pouco no meio do Cristalino. Acho que foram 11 dias de trilha. Faz parte, isso é ciência. Nossa, a melhor experiência da minha vida. Isso é biodiversidade, isso é o meio ambiente. Hello, Suzane! Faz parte disso. Gente, só lembrando, a professora Liliane disse que no dia 5 à tarde, às 14 horas, no nosso canal, fiquem de olho lá no Instagram. E também no dia 6, às 14 horas também, começam as outras palestras, tá? Então, dia 5, sábado e dia comemoração de meio ambiente. E dia 6, tem, além da palestra de uma professora que vocês nem sabem quem é, nem conhecem, né? Tem o encerramento com o concurso, né? Do nosso logotipo daí. Então, prestigiem, vocês que estão aí, assistam, interajam nas redes sociais, que eu acho que é isso que é importante. Curta, compartilhe, olhem lá, votem nos desenhinhos que foram feitos, e a gente mais uma vez agradece quem está assistindo, né? Fungastê para vocês, e aos nossos apoiadores, né? Fundação Ecológica Cristalino, a Hot Pizza, Frutos de Goiás, a Subway, Santa Gula, Livraria Florestana, Sítio Aroma da Mata, o pessoal da Brothers Burger, Churrascaria Oliveira, o Lions Clube Ecológico Cibernético. Gente, curtam lá as páginas também, tem novidades do Lions por aí pela frente. E Prefeitura Municipal de Alta Floresta, pessoal da Coordenadoria do Meio Ambiente, né? E o Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Telespires. Todos esses parceiros são extremamente importantes para a construção da ciência, para a conservação do meio ambiente e para a gente manter essa biodiversidade linda, maravilhosa que está aí para o próximo. É uma realização da Universidade do Estado de Mato Grosso. Nós, da UMEMAT, aqui do campus de Alta Floresta, curso de Ciências Biológicas, estamos sempre à disposição de vocês. Alunos, professores, comunidade, se cuidem, tá? E beijo no coração, até dia 5, Dia do Meio Ambiente. Beijos, beijos. Até mais, um abraço virtual para todo mundo. Logo estaremos todos gente. vacinados e a gente vai se ver por aí, trabalhar com cogumelo, fazer umas trilhas, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.